e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, ao Rei dos Reis, tudo que sou, de gratos louvores. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, para Te exaltar, com todo o meu amor. eu Te louvarei conforme a Tua justiça. e Cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com com cânticos cânticos e júbilos, pois Tu és Deus Criador. Deus Criador. A honra, A glória, a força a
força o poder. e o poder ao Rei Jesus e o louvor Ao Rei, ao Rei Jesus, a honra, a honra, a glória, a glória, a força a força e o poder. e o poder ao Rei Jesus e o louvor e o louvor ao Rei ao Rei Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti. E nós, Senhor, entramos mais uma vez em oração e por meio dela chegamos mais uma vez diante do Teu trono. Chegamos na Tua presença, sempre conscientes de que isto só é possível por causa do Senhor Jesus, por causa daquele que entregou-se por nós, sacrificou-se por nós, por causa daquele que derramou sangue na cruz, tornando possível o nosso acesso à Tua presença. Entramos, Senhor, em oração com a convicção de que o Senhor ouve, com a certeza de que as nossas palavras elas não se perdem no espaço, no tempo, mas todas as vezes que alguém toma a atitude de invocá-lo através do nome de Jesus, crendo no sacrifício de Jesus, crendo na autoridade do nome de Jesus, consegue chegar à Tua presença. E aqui nós estamos mais uma vez com o objetivo de buscar a Tua face, de buscar a Tua presença, o objetivo de glorificá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, honrá-lo, o objetivo de desenvolver a nossa salvação, a nossa fé, o objetivo, Senhor, de expressar a nossa fé, de expressar o reconhecimento que temos para contigo, com o objetivo de exaltá-lo, porque o Senhor é Deus e cada um de nós necessitamos da sua presença. Está escrito que sem o Senhor nada podemos fazer. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E nós reconhecemos isto, que mesmo que o ser humano tenha capacidade, inteligência,
Sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. Eu quero pedir, Senhor, por cada pessoa que veio aqui nesta manhã, cada pessoa que veio buscar a Tua face, que veio aqui para ouvir a Tua voz, que veio aqui para buscar, Senhor, uma direção, porque vivemos neste mundo, mas não fazemos parte dele. Vivemos neste mundo, mas buscamos uma outra pátria, buscamos, sobretudo, o reino dos céus. Eu peço, venha então abençoar cada pessoa que está aqui, cada pessoa que dispôs o coração nesta manhã para te buscar, que veio, Senhor, para ouvir a Tua voz, que veio para glorificá-lo, exaltá-lo, que veio para expressar seus anseios, suas necessidades, que veio, meu Deus, em busca da força sobrenatural do Teu Espírito para combater o bom combate, para prevalecer sobre este mundo que é um mundo de trevas, de aflições, de adversidades, mas que, por outro lado, o Senhor afirmou que podemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Venha em nome de Jesus abençoar cada pessoa que está aqui, venha ensiná-las, Senhor, a respeito da Tua vontade, venha convencê-las a respeito da Tua vontade, venha lhes dar capacidade, condições de ouvir a Tua voz, venha fortalecer espiritualmente cada uma delas, venha, Senhor, agir, se manifestar, operar na vida daquelas que ainda não nasceram de novo, mas que entraram aqui desejosas para nascer de novo, para se tornar uma nova criatura. Venha, Senhor Jesus, para ungir com Teu Espírito aqueles que têm guardado a Sua palavra, aqueles que têm andado com fidelidade diante de Ti, e que vieram buscar, Senhor, o Teu Espírito. Venha despertar aqueles que espiritualmente estejam como se dormindo, acomodados. Venha falar com aqueles que ainda vivem divididos entre Deus e o mundo, entre a luz e as trevas, e que precisam voltar-se totalmente a Ti. E faça com que a Tua presença, o Teu poder, a Tua força venha ao encontro dessas pessoas, que elas sejam abençoadas e possam sair daqui diferentes, possam sair daqui, meu Deus, fortalecidas com a Tua presença, fortalecidas pela Tua palavra, fortalecidas em todos os aspectos, e que possam Te glorificar através de suas vidas. Abençoe, Senhor, tudo que nós estamos fazendo, fizermos, e que o Espírito Santo venha dirigir tudo, e que a atmosfera deste lugar esteja totalmente controlada pelo Teu Espírito, e cada um possa ouvir a Tua voz e sair daqui diferentes. Abençoe. Em nome de Jesus, nós Te pedimos isso. Em nome do Senhor Jesus.
e cremos que o Senhor já nos ouviu e todos que crerem sairão daqui abençoados, em nome do Senhor Jesus. Apenas minuto em tua presença Vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas minuto em tua presença. Apenas minuto em tua presença Vale mais que a vida. vale mais que uma vida inteira sem ti. Quero viver este minuto, toda a minha vida. toda a minha vida, Jesus, Jesus, quero viver quero viver este minuto, toda a minha vida. toda a minha vida, Jesus, Jesus, apenas minuto em tua presença. Cante. apenas minuto em tua presença Vale mais que uma vida inteira sem vale ti. mais que uma vida inteira sem ti. Apenas minuto em tua presença. Apenas minuto em tua presença Vale mais que uma vida vale inteira. mais que uma vida inteira sem ti. Cante para ele. Quero viver Quero viver este minuto, este minuto, toda a minha vida. toda a minha vida, Jesus, Jesus, quero viver quero viver este minuto, esse minuto, toda a minha vida. toda a minha vida, Jesus, Jesus. levantem as mãos aos céus com os olhos fechados e olhe assim em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a nossa vida nesta manhã. Faça resplandecer a tua luz sobre nós, no nosso espírito, no nosso ser, nos nossos caminhos, que possamos ouvir a tua voz, buscá-lo de todo o nosso coração, toda a nossa alma, entendimento, e termos uma experiência com o Senhor. Possamos sair daqui diferentes e abençoados, em nome de Jesus. Graças a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Números 33. Eu queria que vocês prestem atenção. Eu queria que você prestasse bem atenção, porque isso pode abençoar muito a sua vida se você prestar atenção e absorver no seu espírito, e depois, se tiver essa necessidade, você orar. Muitas pessoas, depois a gente lê o versículo, se nós perguntarmos para muitos cristãos: você crê em Deus? Eles vão dizer: eu creio. Você crê que tudo que Deus falou, prometeu, Ele tem capacidade para cumprir? Quase que todos eles vão dizer: eu creio. Por que muitas das vezes, então, a pessoa crê que Deus é grande, crê que Deus tem poder para cumprir todas as suas promessas, tudo que prometeu? Por que muitas das vezes, num determinado aspecto, ou em alguns aspectos da vida, existem cristãos que não são vitoriosos?
como Deus gostaria. Por quê? Eles creem em Deus, eles creem nas promessas de Deus. Por que então em algum aspecto ou alguns aspectos da vida eles não são vitoriosos como Deus promete e gostaria que fosse? Por quê? Porque existem pessoas, cristãos, eles conheceram Jesus, mas eles não se libertaram de uma crença negativa que foi criada dentro deles. Eles creem em Deus, eles creem que Deus tem poder para tudo, mas existem cristãos que trazem dentro deles uma crença negativa. Eles permitiram que essa crença negativa desenvolvesse dentro deles, está dentro deles. Às vezes isso acontece porque receberam uma palavra de derrota, de morte, de fracasso. Passaram por uma determinada dificuldade e permitiram que aquela crença negativa crescesse dentro deles, está dentro deles. Por exemplo, há pessoas que ouviram assim: você nunca vai ser feliz na sua vida sentimental, nunca vai ser feliz. Então, nunca vai ser feliz com ninguém. Aquela palavra de morte, aquela palavra de derrota em relação à vida sentimental foi lançada. E a pessoa absorveu aquilo, deixou aquilo crescer. Conheceu Jesus, crê em Jesus, crê na Bíblia, crê que Deus pode todas as coisas, mas a crença negativa em relação à vida sentimental está dentro da pessoa. Ela absorveu aquela palavra e aquela palavra cresceu dentro dela. Então ela teve fé para ser curada, teve fé para se libertar de um vício, teve fé para ser abençoada financeiramente, teve fé para conquistar muitas coisas, mas não é abençoada sentimentalmente. Não foi, não tem sido. Às vezes está seguindo Jesus há anos. Por quê? Existem aqueles que não foram, não é porque não chegou a hora. Eles não foram porque eles desenvolveram, permitiram que se desenvolvesse dentro deles uma crença negativa em relação à vida sentimental. Então, lá dentro da pessoa está aquela crença de que ela nunca vai ser feliz com ninguém. Ela nunca será feliz na vida sentimental. Ela nunca vai viver uma vida sentimental abençoada, feliz. Está dentro dela. Essa crença negativa que a pessoa tem em relação a ela mesma, você perguntar se crê em Deus, ela crê, de fato crê. Está seguindo Jesus. Você crê na Bíblia? Ela diz: eu creio. Não é uma crença negativa em relação a Deus. Não é uma
relação à palavra de Deus. É uma crença negativa em relação a um aspecto da vida. E essa crença negativa que a pessoa tem em relação à vida sentimental, por exemplo, não atrai e nem traz a bênção de Deus para ele. Pelo contrário, uma crença negativa vai trazer aquilo que é negativo. Muitas das vezes surgem pessoas na vida sentimental daquela pessoa, mas só surgem pessoas problemáticas, só surgem pessoas que trazem dores, sofrimento, aflições, e aquilo vai se cumprindo. A pessoa vai vendo muitas das vezes os anos se passarem e ela fala: nunca consigo de fato ser feliz na vida sentimental. O problema não foi a palavra de morte ou de maldição, porque quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus e passa a crer nele e obedecer a sua palavra, as maldições são quebradas. Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, sofrimento, maldições, ele levou tudo sobre si. O problema é que a pessoa permitiu que aquela palavra tivesse vida dentro dela, e mesmo conhecendo Jesus, ela conserva consigo aquela crença negativa: nunca serei feliz na minha vida sentimental. Então, o que ocorre? Será que Deus não quer abençoar aquela pessoa sentimentalmente? Não quer. A Bíblia diz: agrada-te ao Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. A pessoa até tem um desejo de ser abençoada sentimentalmente, mas aquela crença negativa está dentro dela. Há pessoas que ouviram de alguém ou passaram por uma dificuldade, alguém lhe disse: olha, você nunca vai vencer o que você faz, você vai sempre ter uma vida profissional, financeira na área, você nunca vai crescer, nunca vai vencer profissionalmente. E a pessoa pôs aquilo dentro dela. Está na igreja, é dizimista, é ofertante. O espírito devorador não age na vida dela porque ela é dizimista, é ofertante. Mas ela não prospera, ela não progride profissionalmente, financeiramente, como Deus gostaria. Porque dentro dela, ela permitiu que crescesse essa crença negativa. Então ela trabalha, mas ela trabalha acreditando que nunca vai prosperar, nunca vai ter uma vida profissional vitoriosa, nunca vai ser uma pessoa vitoriosa naquilo que faz. Trabalha, mas o trabalho não é aquele trabalho em que a pessoa diz: tenho sido vitorioso, tenho sido vitoriosa. Se perguntar, tem um espírito devorador arrancando, destruindo o que a pessoa tem, ela diz não. Mas também não prospera como está prometido. Por quê? Cresceu, permitiu que crescesse dentro dela uma crença negativa. Se você chamar e perguntar: você crê que Deus prometeu que abençoaria aqueles que são fiéis a Ele? Ela vai dizer: eu creio. E de fato ela crê na palavra, mas ela não crê em relação
a ela. Está compreendendo, senhor? 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 Não creio que ela sabe. Não é uma pessoa que crê. É alguém que crê na palavra. Mas dentro dela existe uma crença negativa. Essa crença negativa em relação à vida financeira, à vida profissional, bloqueia as bênçãos que Deus tem para ela. Porque dentro dela ela está trabalhando. Trabalha honestamente, não é preguiçosa. Mas não acontece nada maior, nada que se possa dizer que alguma coisa aconteceu, uma coisa grande, ou as coisas estão progredindo na minha vida. Não acontece. Por quê? Porque dentro dela ela crê que não vai ser vitoriosa no que faz. Ela crê que não vai ser uma pessoa bem sucedida no que faz. Ela não crê que em relação à vida profissional, à vida financeira dela, ela será bem sucedida. E aí você traz isso para vários aspectos da vida da pessoa. Existem cristãos, seguem Jesus fielmente, obedecem a sua palavra, mas eles têm uma crença negativa de que não serão batizados no Espírito Santo, nunca receberão o Espírito Santo. É dentro deles. Se perguntar se está vivendo em pecado, não. Gostaria de ser batizado no Espírito Santo? Gostaria. Mas dentro da pessoa, ela criou, permitiu que criasse dentro dela uma crença negativa de que ela não tem como receber o Espírito Santo. Os anos se passam, você olha por ela. Outros são batizados no Espírito Santo. Ela não acontece. A crença negativa bloqueia o cumprimento daquela promessa na vida da pessoa. Há pessoas que convivem com um marido incrédulo, ou às vezes tem uma esposa incrédula, e pelo que viu, muitas das vezes pelo que passou, pelo procedimento, pelo que viu, às vezes o marido, a esposa incrédula, eu nunca vou buscar Deus, eu nunca vou me voltar para Deus, eu nunca vou aceitar Jesus. A pessoa criou dentro dela uma crença negativa. Então há esposas que têm uma crença negativa em relação à conversão do marido. Ela não crê na conversão do marido. Há uma crença negativa. Se você perguntar para ela, você gostaria que o seu marido se convertesse? Ela diz, claro. Você gostaria de vê-lo na presença de Deus convertido? Sim, claro, gostaria. Você crê que Deus pode transformar qualquer pessoa? Ela diz sim, mas em relação ao marido dela, ela não crê. Ela criou uma crença negativa em relação à conversão do marido. Se perguntar se ora por ele, ela diz, eu oro. Você tem orado pelo seu marido? Tem orado, mas dentro dela há uma crença negativa de que ele não vai se converter. Então as orações que ela faz por ele não produzem ou não produzem frutos na vida dele. Assim acontece com o marido que muitas das vezes tem uma esposa incrédula. Pais que têm filhos incrédulos oram pelos seus filhos, gostariam de vê-los na presença de Deus, gostariam de vê-los abençoados, mas dentro de si existem pais que têm uma crença negativa em relação à conversão dos filhos. Então, qualquer pessoa, lembre-se disso, qualquer pessoa
que tenha dentro de si uma crença negativa em relação a qualquer aspecto da vida, você precisa se libertar dessa crença negativa. Ela tem que ser arrancada de dentro de você. Por quê? Porque a crença negativa em relação a qualquer aspecto da sua vida vai impedir que a bênção de Deus chegue na sua vida naquele aspecto. Há pessoas que oram pela família, pela casa, elas não têm paz dentro de casa. Elas vivem dentro de um lar de muitas confusões, brigas, confusões. Elas têm uma família problemática, não há paz. Às vezes a pessoa sai do trabalho, não tem vontade de ir para casa, não tem vontade de ir para casa. Se pudesse, trabalharia 24 horas por dia para não ter que ir para casa. Acontece muito. Às vezes a pessoa conhece Jesus, mas ela criou, permitiu que se criasse dentro dela uma crença negativa em relação à sua casa, sua família. Ela não crê numa mudança dentro da sua casa, não crê. Ela não crê numa transformação dentro do seu lar. Dentro dela, ela crê mais ou menos assim: pô, isso nunca vai mudar, nunca vai mudar. Minha família vai ser sempre isso aí. Briga, confusão, desentendimento, divisão, problemas. Ela não crê. Você ora pela família, a pessoa diz: ora. Gostaria que sua família fosse transformada? Gostaria. Mas não crê em relação à transformação da família. Então, qualquer um que tenha desenvolvido uma crença negativa em relação a qualquer aspecto da vida, precisa se libertar dessa crença negativa. Precisa se libertar. Às vezes isso ocorre por palavras que se recebe, palavras de derrotas, palavras de fracasso, palavras de morte. Às vezes não. Às vezes ninguém proferiu uma palavra de derrota para a pessoa. Às vezes simplesmente ela viveu uma determinada situação e ela permitiu que aquilo se transformasse numa crença negativa. Então, quem vive, quem traz consigo uma crença negativa em relação a qualquer aspecto, precisa se libertar dessa crença negativa. Aí eu trago uma crença negativa em relação à minha vida profissional, financeira. Eu não creio que na minha vida pode acontecer um grande progresso profissional e financeiro. Então a pessoa é dizimista, ofertante, não há um espírito devorador na vida dela. O dinheiro dela não é consumido por um devorador, por um demônio, por uma força maligna que cria situações para tirar o que ela tem. Ela é dizimista. Mas se você olhar profissionalmente, financeiramente, não acontece um avanço como Deus gostaria, como Deus promete. Por quê? Está dentro da pessoa. Então, na Bíblia existem vários exemplos. Só para resumir, depois a gente lê. Deus prometeu a terra ao povo de Israel. E quando eles se aproximaram da terra, por direção de Deus, Moisés chamou um homem de cada tribo. 12 tribos, um homem de cada tribo. Qual era a ordem? Vocês vão espiar a terra. Vocês vão lá ver como é essa terra que Deus prometeu. O que tem, o que não tem. Se essa terra está livre, se tem inimigos, vão lá. Então saíram 12 homens.
um de cada tribo. E eles, durante 40 dias, eles ficaram naquela missão de espiar a terra. Todos eles viram as mesmas coisas, andaram pelos mesmos lugares, vivenciaram as mesmas coisas durante 40 dias. Mas quando eles voltaram, 10 desenvolveram, permitiram que se desenvolvesse dentro deles uma crença negativa. E 2 não. Josué e Calebe mantiveram uma crença absolutamente firme em relação a Deus, a promessa de Deus, em relação à vida deles. 2 voltaram numa convicção muito grande: nós vamos conquistar a terra, porque Deus é conosco, nós vamos conquistar. 2 voltaram com toda a convicção: lá tem inimigos, mas Deus é conosco, nós vamos entrar nessa terra que Deus prometeu. E os 10? Os 10 tinham dentro deles uma crença negativa. Aí, quando eles voltaram, os 12, reuniu todo o povo de Israel. E esses 12 tinham que falar a respeito do que viram. O que os 10 disseram? Vamos ler um versículo apenas. Números 13, 33. Eles disseram: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Vou repetir: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Está certo? Olhe para mim. Os filhos de Anak, eles tinham uma estatura acima do normal. Acima do normal. Eles eram... Porque o povo judeu, se você observar os judeus, claro que vai mudando um pouco. Às vezes vai acontecendo uma diferença com o passar dos anos. Mas os judeus, na sua grande maioria, eles têm uma estatura baixa. Tem uma estatura baixa. Aqueles filhos de Enaque eram grandes, uma estatura mais do que o normal. Mas eles não eram tão grandes a ponto deles se considerarem como gafanhotos. Mas essa foi a maneira que aqueles 10 se viram e consideraram que os outros, os filhos de Anak, também estavam vendo a eles. Eles disseram: nós éramos gafanhotos aos nossos olhos, e também éramos aos olhos dele. O que é isso? Por causa de uma crença negativa, eles se viam absolutamente pequenos e consideraram os filhos de Enac como se fossem gigantes. E disseram: nós éramos como gafanhotos diante deles. Não eram como gafanhotos. Há um versículo que diz em Isaías que Deus é tão grande que Ele dá ordens às estrelas, todas elas saem bem contadas. São bilhões e bilhões de estrelas.
E quando ele chama cada uma delas, elas voltam, e ele chama pelo nome, uma por uma. Elas voltam, diz a Bíblia, porque ele é grande em força e forte em poder. Essa mesma passagem que descreve a grandeza de Deus, diz que Deus é tão grande que todas as nações são como um pingo que cai de um balde. E nós, moradores da terra, somos como gafanhotos diante de Deus. Então, nós podemos nos considerar pequenininhos, como se fôssemos gafanhotos diante da grandeza de Deus. Mas eles não. Mas essa era a maneira que eles se viam. Eles se viam, aqueles 10 se viam tão pequenos, que eles disseram: pô, nós éramos como gafanhotos diante dos outros inimigos. Não eram. Tanto é que depois, os 10 não entraram na terra, porque eles não creram. A crença deles era negativa. Eles não creram que eles teriam condições de entrar na terra, de conquistar o que Deus prometeu, e não entraram. E Deus falou isso, porque eles, quando abriram a boca, derrotaram o povo, dizendo que não tinha chance de ninguém entrar na terra, e o povo chorou, e foi um desespero total. E Deus então se irou e disse: esses não entram. Os únicos que vão entrar desses daí é Josué e Calebe, porque eu vi neles um outro espírito. O que isso significa? Se a pessoa se vê impossibilitada de ser feliz na vida sentimental, essa é a crença negativa que ela tem. Essa é a maneira que ela se vê. Ela se vê como alguém que não tem condições de ser feliz na vida sentimental. Conhece a Bíblia, conhece Jesus, crê em Deus, mas como ela se vê? Ela se vê como alguém que não nasceu para ser feliz na vida sentimental. Essa coisa bloqueia a bênção de Deus. A pessoa se vê como alguém que não tem condições de ser bem-sucedida naquilo que faz. Seu trabalho, sua vida financeira, não estou falando de ser rico. Cristão não tem que querer ficar rico. A Bíblia condena querer ficar rico. O que a Bíblia diz é que se tem que ter prosperidade. Querer ficar rico, não. Porque quem quer ficar rico cai em ciladas e tentações. Então, um cristão não tem que, eu queria ficar rico. Eu não estou falando de ser rico. Existem cristãos que eles se veem impossibilitados de serem bem-sucedidos profissionalmente e financeiramente. Essa é a maneira que eles se veem. Essa é a maneira que eles se enxergam. Então você ora por eles, e eles também oram por eles. Mas essa crença negativa bloqueia a bênção de Deus para a vida profissional e financeira da pessoa. A pessoa se vê impossibilitada de ter uma família abençoada. Parece que dentro dela, ela nasceu para viver num lugar de confusão. É assim que ela crê. E muitos vão se viciando com aquele ambiente de confusão. Brigas, desentendimento, palavrões. Às vezes a pessoa, ela não xinga palavrões, se converteu. Mas ela se viciou com aquele ambiente de brigas, de confusões, então ela crê negativamente em relação a uma transformação na família. Ela não, dentro dela tem uma crença negativa, ela não se vê em condições de ter uma casa que viva ou que se viva em paz. Ela parece que dentro dela existe aquela crença, existe dentro dela uma crença de que a vida dela toda vai ter que ser debaixo de confusão, e brigas e confusões e desentendimentos, e brigas e confusões, e brigas e confusão e ódio, e brigas e confusões, e existem aqueles que se viciam nisso, se acostumaram e se viciaram com aquilo.
Vem alguém de fora e falar: eu não consigo ficar 5 minutos na sua casa. Porque 5 minutos dentro da sua casa, é muita confusão, eu vou embora. Ele não fica. Mas aquela pessoa já se viciou com aquilo. Aquele ambiente de confusões se tornou normal para aquela pessoa. E eu não estou falando de incrédulos, isso acontece com incrédulos. Estou me referindo a cristãos que traz dentro de si uma crença negativa. Deus era com aqueles 10, era com o povo de Israel, como é. Assim como Deus era com e foi com Josué e Caleb, e na hora do relatório eles viram os espias, os 10 derrotando todo mundo, eles deram um grito. Caleb deu um grito, mandou todo mundo ficar quieto e tentou reverter aquele relatório e disse: não, Deus é conosco, a terra tem inimigos, mas Deus é conosco, nós vamos esmagá-los porque Deus está conosco, nós vamos possuir a terra. Mas não deu jeito, porque eram 2 contra 10 na hora de falar, e começaram a apedrejar Caleb, Josué, Moisés, Arão. Eles começaram a jogar pedra em cima deles, até que Deus então se irou e falou: esse povo não entra, porque eles não creram em mim. E tudo culpa de 10 que tinham dentro deles uma crença negativa. Nós somos como gafanhotos perante ele, nós não somos nada. Isso não é humildade, não é humildade. Isso era uma crença tão negativa que eles se enxergaram tão pequenos e enxergaram os filhos de Anak tão grandes, que eles disseram: eles são gigantes e nós somos gafanhotozinhos e tal. Assim muitas pessoas se veem. Nós temos que ser humildes, evidentemente, humildes. A humildade é fundamental. A humildade é fundamental. Mas uma coisa é ser humilde. O que é ser humilde? É você ter dentro de você a consciência da sua dependência para com Deus em relação às pessoas. Uma coisa é ser humilde, outra coisa é se sentir derrotado, se sentir diminuído, se sentir incapaz, se sentir, fracassado a ponto de não poder vencer o que se tem que vencer. Não. Ora, a pessoa crê em Deus, então se a Bíblia diz: Deus é por nós, quem será contra nós? Se a pessoa é com Deus, Deus é com ela. Deus é com ela, Deus é com você, Deus é conosco. Então a Bíblia interroga e diz: quem será contra nós? Quem é que pode ser contra aquele que está com Deus? Então não foi nada disso que aqueles 10 viveram, pelo contrário. Não, nós somos como gafanhotos diante deles, porque assim eles se viam diante dos inimigos. Eles se viam como gafanhoto e consideravam que os inimigos também os viam daquela forma. Por quê? Crença negativa. Então, o que é importante que se faça? Se a pessoa tem dentro de si uma crença negativa em relação a qualquer aspecto da vida, ela tem que orar e dizer: eu não aceito mais essa crença negativa. Deus me liberta dessa crença negativa que eu permiti que crescesse dentro de mim. Quantos pais desequilibrados, problemáticos, sem direção, eles amaldiçoam seus filhos. Eles amaldiçoam seus filhos. Eles dizem: você vai dar para o que não presta. Você nunca vai ser feliz. Sua vida vai ser sempre uma miséria e tal. Então tem muita gente, não só pais, tem muita gente que semeia nos outros palavras de derrota, de morte.
pessoa às vezes absorve aquilo e deixa aquilo crescer e vira uma crença negativa. Conheceu Jesus, conhece a palavra de Deus, crê em Deus, mas não se libertou daquilo. Então isso bloqueia. Está vendo a parede aqui? A parede aqui impede a gente passar para lá, impede quem está lá passar para cá. Bloqueio. A crença negativa se torna como uma parede. Eu queria ser abençoado sentimentalmente. Queria ser feliz na vida sentimental. A pessoa tem dentro de si esse desejo natural que tem. Mas a crença negativa se torna como um bloqueio dentro dela. Então o que acontece? Ela ora, outros oram por ela, mas a bênção sentimental não acontece. E com uma crença negativa, ninguém consegue atrair para si a bênção de Deus. Pelo contrário, vai ver aquelas pessoas que creem que nunca serão felizes na vida sentimental. Vê o que aparece na vida delas sentimentalmente. Só aparece bomba, desculpe falar assim. Só aparece bomba. Outra bomba, só aparece bomba. Só aparece pessoas que parecem uma bomba. Só vem para destruir. Não é assim? Sim ou não? Para destruir. Só gente para trazer sofrimento. Aí, se bobear, a pessoa vai alimentando aquilo dentro dela, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ela põe dentro dela. Tem gente até que se casa com pessoas bem problemáticas, endemoniadas, problemáticas, caráter ruim. Você sabe por quê? Porque a pessoa, ela diz assim, os anos estão se passando. Lá dentro dela, ela não crê que possa ser feliz na vida sentimental. Então ela fala, a primeira bomba que vier eu pego. A primeira bomba que aparecer eu pego, porque eu já estou ficando com, não é que é uma idade avançada, mas a pessoa diz, já estou com 25 parece que já é 100. Eu já estou com, então a primeira bomba que surgir eu vou, só para dizer que tem alguém ao lado. Sabia disso? Sim ou não? Sim ou não? Só para dizer que tem alguém. Tem gente que, incrédulos se juntam. Muitos incrédulos se juntam com outras pessoas. A Bíblia fala de casamento, não fala de se juntar. Mas às vezes cristãos se casam. Sei que essa pessoa aqui, o caráter dele é ruim, é problemático, não vai me fazer feliz, mas pelo menos as pessoas vão ver que eu casei. Sofre muito. Porque casar só para dizer que tem alguém, não vai dar certo. Não vai dar certo. Fazem isso. Casam só para dizer que está com alguém. Na vida de incrédulos, você vê muitos incrédulos, eles nem casam, juntam. Alguns até casam, mas muitos se juntam. Às vezes na família a pessoa vê isso. O parente meu se juntou com a pessoa que não é nem uma bomba, é um míssil, é um foguete, sei lá. Passou de bomba. Todo mundo fala, vai sofrer, vai ser, desculpe a palavra, vai ser uma desgraça a vida dela. Todo mundo está vendo. Aqui, a pessoa até entende que o negócio vai ser feio. Vai ser um Deus nos acuda. Mas a obrigação, ou ela se sente na obrigação de dar uma satisfação para os outros. Para que ninguém mais continue cobrando. Você não vai casar não? Não vai casar não? Vai casar não? Ela fala, então pelo menos eu pego essa bomba. Ela traz para dentro da vida dela um míssil. Um
míssil, passou de bomba. Mas lá dentro continua aquela crença: nunca vou ser feliz. Então nós vamos orar. Deixe-me ler alguns versículos que são importantes para abençoar quem quer. Efésios. Primeiro deixa eu ler Provérbios 23, versículo 7. Você que está livre sentimentalmente, está livre para se casar, solteiro, divorciado, viúvo, enfim, está livre. Você está livre. Queria ser abençoado sentimentalmente. Você tem que crer que Deus pode lhe abençoar. Vai lhe abençoar com um cristão, evidentemente. Não vai trazer um incrédulo para o caminho do cristão. Não vai fazer isso. Não há comunhão da luz com as trevas. Você tem que crer que Deus é Deus para abençoar. Mas tem que tirar a crença negativa, se existe no coração. Tem outros que não têm. Eles creem que serão abençoados, estão esperando a hora certa, o momento certo, Deus trazer a pessoa certa. Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Tá certo? Esse imagina não é só em relação a pensar, mas também em relação a crer. Uma pessoa diz: eu creio que nunca serei bem-sucedido profissionalmente. Nunca serei bem-sucedido na minha vida profissional. Está dentro dela. Da maneira que ela se vê, da maneira que ela pensa, da maneira que ela imagina, assim é. É preciso se libertar daquela crença e lutar, ser fiel a Deus, trabalhar honestamente, crendo que a bênção virá. Então, há um versículo, Efésios 3, que é muito importante para quem deseja se libertar dessa crença negativa. Efésios 3, versículo 20, que diz assim. Acharam? Não? Sim ou não, pessoal? Se não acharam, diga não, ainda não. A gente espera um pouquinho. Olha que coisa importante que a gente tem que pensar e crer todos os dias, para todos os aspectos. Ora, há aquele, se referindo a Deus, ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém? A Bíblia diz que a Deus, que é infinitamente poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos, a Ele toda a glória. Não há limitações para Deus. Por mais que possamos pensar ou pedir, Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais. Uma pessoa não pode permitir que haja uma crença negativa dentro dela. Ela tem que trazer dentro de si sempre essa convicção: pô, Deus
é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que eu tenho pedido, do que eu tenho pensado. Ele é infinitamente poderoso, não tem limitações. O apóstolo João lá atrás, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, o poder da intercessão. Lá atrás, primeira epístola de João. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Quer dizer, se você, olhe para mim, por favor, o Espírito Santo diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Será que não é da vontade de Deus que aqueles que creem nele sejam felizes? Claro que sim. Será que não é da vontade de Deus que você tenha uma casa, se não tem uma casa, uma família onde se viva em paz? Claro que é da vontade de Deus. Será que não é da vontade de Deus que o cristão que vive, que crê, que pratica a palavra de Deus, ele seja bem-sucedido no que ele faz? Não quer dizer rico, eu repito, mas que ele seja bem-sucedido no seu trabalho, na sua vida? Será que a vontade de Deus é que o cristão viva uma vida miserável, amarradinha, bem ruim? Não creio nisso. Será que não é da vontade dele que o marido se converta? Aquele marido incrédulo, perturbado, problemático, que está em trevas, que se morrer, agora vai para o inferno? Será que não é da vontade dele que aquela pessoa se converta? É. Mas a crença negativa tem que ser dissipada. Amém? Entenderam tudo, sim ou não? Isso quer dizer que a pessoa não crê em Deus? Ela crê em Deus. Quer dizer que ela não tem fé? Ela tem fé. Quer dizer que ela não crê na Bíblia? Ela crê na Bíblia. O problema é uma crença negativa em relação a algum ou a vários aspectos da vida. E às vezes a pessoa vai permitindo que isso cresça dentro dela. E chega um ponto que ela começa a se convencer de que Deus não quer abençoá-la. Ora, se a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, então se você agrada a Deus, os desejos que você tem no seu coração estão ou estiverem de acordo com a vontade de Deus, Ele quer realizar esses desejos. Ele quer satisfazer. Mas isso não é possível se a pessoa tiver dentro dela uma crença negativa. Então nós vamos fazer uma oração. Você deve orar com inteligência e fé. Humildade, inteligência e fé. O que é orar com inteligência? Orar com sabedoria. Agora eu vou falar com Deus qualquer coisa? Não. Você deve orar e dizer, Deus, se você tem consciência de que existe uma crença negativa em relação a alguma coisa na sua vida, vai direto ao assunto. Deus, eu tenho uma crença negativa em relação a esse aspecto da minha vida. Eu quero que o Senhor me liberte disso, eu não aceito mais essa crença negativa. Se você não sabe, você deve orar. Deus, se existe alguma crença negativa dentro de mim em relação a algum aspecto da minha vida, tira de dentro de mim, não aceito mais. E aí, questão de inteligência. Firme-se nas promessas de Deus. Está escrito que Ele é infinitamente poderoso
para fazer muito mais além do que nós pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos e pensamos. Ele pode fazer muito mais do que eu estou pedindo. Essa é a fé que a pessoa tem. Versículo para a gente terminar, Jeremias, que é muito importante. Jeremias 29, 11. Lá no Antigo Testamento, depois do livro de Isaías. Jeremias 29, 11. Aqui era Deus trabalhando para libertar Israel, parte do povo de Israel, de uma crença negativa. Eles estavam exilados na Babilônia. O plano de Deus era tirá-los do exílio, levá-los de volta à terra deles. Vou falar nisso, pastor Israel, para mim não esquecer. Depois me dá a bandeira de Israel para mim orar, tá? A gente tem que orar, está lá dentro. Jeremias 29, 11. O povo estava, olha um pouquinho para mim, para você entender. Eles estavam no exílio, foram levados pelos inimigos para outro país, tirados da terra deles. Para voltar para a terra deles, que era o sonho deles, tinha que acontecer um grande milagre. Um grande milagre. Mas os anos foram passando e eles foram desanimando. E começaram a pensar que nunca iria acontecer aquilo. Eles já estavam desenvolvendo uma crença negativa. Aí Deus falou com eles assim, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Olhe para mim. Como é que eles estavam pensando? Mais ou menos assim: nós vamos morrer aqui nessa terra, na terra dos inimigos. Nós nunca vamos voltar para a nossa terra, nunca vamos realizar o nosso sonho. Eles estavam desenvolvendo uma crença negativa. Aí Deus se manifestou dizendo: não, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. Os pensamentos que eu tenho em relação a vocês são pensamentos de paz. Eu quero abençoar e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Qual era o fim que eles queriam? O fim que eles queriam, o desejo que eles tinham, era de voltar para a terra deles. Primeiro, eles tiveram que mudar a maneira de pensar e de crer. Aí depois Deus falou para eles assim: então me invocareis. Muda a maneira de pensar, muda a maneira de crer e me invoque. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, farei mudar a vossa sorte, e vou congregá-los de todas as nações para onde vos lancei, diz o Senhor. Amém? Essa é uma profecia que se cumpriu nos dias deles e vem se cumprindo todos os dias. Todos os dias. Essa não se cumpriu de uma vez só. Deus trouxe Israel do exílio, os tirou do exílio, levou-os para a terra prometida. E essa palavra vai se cumprindo todos os dias, porque todos os dias judeus que estão espalhados pelo mundo, eles estão voltando para Israel, todos. Agora tem 15 mil judeus na Ucrânia que estão voltando para Israel. Eles, nos outros países, construíram uma vida, foram abençoados, são abençoados, mas pela palavra de Deus eles vão voltando. Tem mais judeus em Nova York do que em Israel.
Tem mais judeus vivendo em Nova York do que em Israel. Mas a palavra de Deus vai se cumprindo. Eu vou congregar vocês de todas as nações. Então, eles vão deixando os outros países e vão voltando para a terra deles, como Deus prometeu, além de ter cumprido naquela época. Então, não há limitações para Deus. Mas, primeiro, resolve a maneira de pensar, a maneira de crer. Aí você me invoca, eu vou te ouvir, você me busca de coração, eu me deixo achar e faço mudar a sua sorte. Quer dizer, tira o bloqueio, em outras palavras. Tira o bloqueio. Então nós vamos fazer uma oração. Você deve se diz, não, bispo, de fato eu tenho uma crença negativa em relação a uma coisa na minha vida que eu venho esse tempo todo crendo negativamente nesse aspecto. Então, se você já sabe o que é, vai direto ao assunto. Deus, durante muito tempo eu venho crendo negativo em relação a isso aqui. Eu oro, peço tal, mas lá dentro eu não creio. Me liberta. Se você não sabe se tem uma crença negativa ou não, fale com Deus. Se existe uma crença negativa, tira de dentro de mim. Tira. Porque você tem que crer como um cristão, você tem que crer que Deus é Deus para abençoar em todos os aspectos. Todos os sentidos. Jesus disse, tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, crede que recebestes, e vos será feito. Então, você tem que pedir, mas primeiro você tem que crer que já recebeu, aí aquilo se cumpre. Eu quero ser abençoado na minha vida sentimental. Não é abençoado. Não é arrumar alguém. Arrumar alguém, casar, dizer, pelo menos eu tenho um míssil do meu lado. Ou eu tenho uma dinamite do meu lado. Não. Deus, uma pessoa que vai ser bênção. Eu serei bênção para aquela pessoa, ela vai ser bênção para mim, uma pessoa enviada por Deus. Para que isso aconteça, primeiro você tem que crer no coração. Você não crê, não vai. Então, vamos orar. Fiquem de pé. Entenderam tudo? Sim ou não? Fiquem de pé, vamos fazer a oração. Em nome de Jesus. Feche os olhos, por favor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. Eis o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação, Senhor desta nação. Tu és a luz. És a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz alcançado. Tu és. Não há outro. Não há outro igual a ti. Não há outro. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir. Tempos melhores estão por vir. Obras maiores se farão nesse lugar. Tempos melhores estão por vir. Tempos melhores estão por vir. Obras maiores se farão nesse lugar. És o Deus deste lugar. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Senhor desta nação. Tu és. És a luz. És a luz na escuridão. Esperança ao perdido. A paz alcançado. Tu és. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti.
Tempos melhores estão por vir. Tempos melhores estão por vir. Obras maiores se farão nesse lugar. Tempos melhores estão por vir. Tempos melhores estão por vir. Obras maiores se farão nesse lugar. Tempos melhores estão por vir. Tempos melhores estão por vir. Obras maiores se farão aqui. Feche os olhos. Faça a sua oração a Deus. Não precisa de palavras difíceis ou bonitas, mas é preciso falar com Deus de todo o coração, toda sinceridade, fé, crendo que Ele está ouvindo a sua oração. Não importa qual foi o motivo. Se alguém lançou sobre você uma palavra de derrota, de maldições, de morte, ou se você viveu determinadas situações que fizeram com que desenvolvesse dentro de você uma crença negativa, o que o Espírito Santo quer é que aqueles que trazem dentro de si uma crença negativa se libertem dessa crença negativa. Se você sabe em que aspecto da vida há uma crença negativa dentro de você, fale com Deus, fale com Ele com fé. Se você não sabe se há uma crença negativa em você, peça a Deus, fale com Ele: ó Deus, tira de mim toda crença negativa, tira de mim, Senhor, essa crença negativa que está dentro de mim, quem sabe há anos, há dias, há meses, ou desde quando você se entende como gente, você traz dentro de você essa crença negativa. Peça o Espírito Santo para realizar um milagre dentro de você, para fazer acontecer um milagre dentro de você. Mas você não quer, não aceita sair daqui hoje carregando essa crença negativa dentro de você. Você não aceita voltar para casa com essa crença negativa. Fale com Deus, e Ele é Deus para operar um milagre aí dentro de você. Ele é Deus para realizar esse milagre e libertar você dessa crença negativa que está dentro de você. Fale com fé, fale com certeza, fale com convicção. Diga para Ele que você crê na sua palavra, mas essa crença negativa tem sido uma barreira que tem impedido que a bênção dele chegue na sua vida. Fale com Ele e Ele há de lhe abençoar. Ele disse: então me invocareis, passareis a orar a mim
e eu vos ouvirei. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ó Espírito Santo, liberta, Senhor, liberta da crença negativa cada pessoa que entrou aqui, Senhor, com este problema. Faça dissipar de dentro deles toda a crença negativa. Arranca, Senhor, de dentro deles toda a crença negativa e venha abençoá-los pelo seu poder. Com os olhos fechados, põe as mãos sobre o seu coração e ore assim: Espírito Santo, em nome de Jesus, nós rejeitamos toda a crença negativa em qualquer aspecto da nossa vida, e oramos e pedimos para que o Senhor opere o milagre dentro de nós. Vem arrancar, Senhor, vem arrancar toda a crença negativa, que ela saia de dentro de nós. Diga em nome de Jesus que toda a crença negativa saia da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito. Diga em nome de Jesus: toda crença negativa saia de dentro de nós, em nome de Jesus. Feche os olhos. Agora agradeça a Deus, agradeça a Ele, agradeça a Ele pela sua libertação, pela sua libertação em relação a essa crença negativa que você trazia dentro de você. E diga para Ele que você crê, diga para Ele que você crê na oração que você fez. Diga para Ele.